galera, tudo bem? Como é que vocês estão? A tia Carol aqui de novo. Vocês estão lendo a Bíblia de vocês? Vamos aprender mais um pouquinho sobre a nossa Bíblia. A história que a tia vai contar hoje é do profeta Eliseu. É uma história muito legal. Tá na nossa Bíblia. Então a titia vai contar a história e vocês vão conferir na Bíblia de vocês, tá certo? Tá no segundo livro de Reis, no capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 23. É uma história bem longuinha, mas é uma história muito interessante. Vocês vão aprender demais. A tia vai contar, mas não vamos esquecer de conferir na nossa Bíblia para ver, será que a tia contou isso mesmo? Será que tinha na Bíblia? Vocês vão conferir aqui na Bíblia de vocês, tá certo? Então vamos lá. Nesse tempo, no tempo do profeta Eliseu, o rei da Síria estava em guerra com o povo de Israel. Só que ele chamou os seus conselheiros, os seus soldados, porque ele dizia: a toda vez que eu planejo alguma coisa contra esse povo, eles estão à nossa frente. Toda vez que eu faço alguma ofensiva, que eu vou lá tentar vencer eles, eles já estão à nossa frente. Parece que eles já sabem o que eu vou fazer. Eu estou achando que tem um espião. Tem alguém aqui escondido, escutando a nossa conversa e falando para esse povo. Aí um dos soldados disse assim: meu senhor, não tem nenhum espião. É o profeta Eliseu. Ele sabe de tudo o que acontece aqui. Ele sabe, o Deus dele fala para ele de tudo que acontece no seu aposento, no seu quarto, de tudo que é falado. O profeta Eliseu sabe, porque o Deus dele conta. Por isso que eles estão sempre à nossa frente. E o rei ficou assim e disse: ah, vocês vão lá, vocês vão armar um acampamento e vocês vão pegar esse profeta. E o profeta Eliseu estava lá na sua casa, nem aí com o rei da Síria, porque o Deus, o nosso Deus, o Deus a quem o profeta Eliseu servia, a quem nós servimos, é o mesmo Deus. E ele sabia de tudo, porque Deus, ele era muito próximo a Deus. E ele estava lá na sua casa com o seu servo. Ele estava na sua casa com o seu servo. Quando eles estavam lá tranquilos, fazendo seus afazeres, quando ele olhou pela janela, tinha vários soldados. Tinha muitos soldados. E o servo de Eliseu, ele disse: ai, agora, Senhor, tem muitos soldados. Ele fez assim: ai, meu Deus, tem muitos soldados, nós vamos morrer. E o profeta Eliseu lá sereno: nós vamos morrer, o senhor não tem medo de morrer. Olha quantos soldados esse rei mandou para pegar o Senhor. Quantos soldados. E aí o profeta disse assim: ah, eu não tenho medo. E foi num cantinho e ele orou. Ele orou a Deus e disse assim: Senhor, abre os olhos desse meu servo, Senhor, para que ele possa ver, para que ele possa enxergar o quanto o Senhor cuida de nós, para que ele possa enxergar o quanto eu enxergo. E ele disse assim: servo, mas é o que está conosco. E ele orou, e as escamas dos olhos do cego se abriram. O cego abriu os olhos e ele enxergou que mais eram os anjos que Deus tinha mandado para proteger eles. Eram muitos anjos. Eram bastante soldados? Eram sim. Mas a quantidade de anjos que Deus mandou para proteger Eliseu e o seu servo era infinitamente maior. E quando o servo abriu os olhos e contemplou, ou seja, quando ele abriu os olhos e viu, ele enxergou o quão cuidadoso Deus é conosco, o quão cuidadoso Deus estava sendo com eles.
porque a quantidade de anjos eram muito maiores, muito maiores. E ele louvou ao Senhor. Você, quantas vezes as coisas estão na sua frente? A mamãe disse, menino, pega ali o negócio pra mim, tá ali. E você não enxerga. Mas por que você não enxerga? Porque a coisa não tá lá? Ou porque você não abriu os olhos pra ver? Porque a sua mãe tá dizendo que tá lá. Quantas vezes isso já aconteceu? Assim é com a nossa vida com Deus. Toda vez que a gente lê a nossa Bíblia, a gente está aprendendo mais de Deus. E quanto mais a gente vai abrindo e vai lendo o que o Senhor tem para nós, mais próximos de Deus nós vamos ficando. Assim como o profeta Eliseu, ele era muito próximo de Deus. E então, quanto mais nós vamos ficando próximos de Deus, mais os nossos olhos vão se abrindo para o quão perfeito Ele é, para o quão cuidadoso Deus é conosco. Por mais que as coisas às vezes, ai tia, eu não aguento mais ficar em casa, não aguento mais essa pandemia, as pessoas continuam morrendo e eu tô só aqui em casa, eu quero ir pra escola, eu quero ir passear no parque, eu quero ir pra praia. Por que isso tá acontecendo, tia? Mas você tem que abrir os seus olhos para o cuidado que Deus está tendo com você, para o cuidado que Deus está tendo comigo. Deus está nos livrando dessa doença, Deus está cuidando de nós, Deus está provendo todo dia na nossa vida, Deus cuida de nós. Deus manda os seus anjos para cuidar de nós. Deus nos livra desse vírus. Deus nos livra de alguma coisa pior. Deus nos livra muitas vezes da morte, de um acidente. Deus nos livra da fome, porque todo dia Deus nos dá o alimento. Deus dá o trabalho para os seus pais. Deus dá o trabalho para a titia, que pode prover o alimento para o seu lar. O quão Deus é cuidadoso. Você já prestou atenção? Porque os passarinhos estão aí, ó, voando. E muitos deles, o que é o certo, vivem na floresta, vivem nas matas, vivem nas árvores. E Deus cuida deles. Deus cuida das plantas. Deus cuida de nós. E Deus cuida muito mais de nós, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Deus cuida de nós porque nós somos filhos de Deus. Então, sempre que você pensar assim, ai, igual o servo do Eliseu, se desesperar, colocar a mão na cabeça, ai meu Deus, que problema, ai meu Deus, eu não aguento mais tanta coisa, tanta aula online. Mas se lembre que Deus está cuidando de você. Deus cuida de nós em cada detalhezinho. Deus cuida de nós a todo momento. A todo momento Ele nos livra de armadilhas, Ele nos livra de coisas ruins, Ele cuida, Ele nos provê, Ele está sempre do nosso lado, sempre. Você pode falar com Deus a todo momento. Vamos falar com Deus agora? Vamos sim. Fechar os olhinhos, nos concentrar na presença do Senhor e falar com Ele. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, muito obrigada por cuidar de nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós a todo dia. O Senhor Deus não tem deixado nenhum mal chegar até nós, assim como o Senhor não deixou chegar até o profeta Eliseu. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, por ter morrido na cruz por nós. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado e pelo teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, hein? Vamos estar próximos, vamos ser amigos de Deus, vamos estar sempre do ladinho dele. Não vamos esquecer de ler nossa Bíblia, vamos louvar ao Senhor, vamos orar, vamos agradecer e bendizer o nome de Deus, tá bom? Então, continue lendo sua Bíblia, hein? A titia volta semana que vem pra gente aprender mais um pouquinho. Tchau!